a senhora pode falar um pouquinho sobre a senhora? Contar um pouquinho da sua história, suas origens? A minha história? Um pouquinho, comentar um pouquinho sobre Eu a sua sou vida. de Nova Veneza, não sou daqui. Sou de Nova Veneza. Casei e vim morar em Siderópolis. Em Nova Veneza eu fui professora a vida inteira, me aposentei como coordenadora de ensino do município de Siderópolis. Eu fui diretora em Nova Veneza, eu fui professora na Escola Bílio César Borges. E aqui eu fui diretora da Escola José do Patrocínio durante 18 anos. Dei aula na Unesc, no tempo em que era FUCRE. Me formei lá na FUCRE, fiz o curso de pedagogia com pós-graduação e depois eu dei aula durante 15 anos no curso de pedagogia. Eu dava aula de currículos e programas e de didática e prática de ensino. Muito legal, dona Celita. Vamos falar um pouquinho sobre o livro que a senhora escreveu. Siderópolis, uma cidade boa para se viver. O que levou vocês, a sua equipe, a escrever esse livro? Tá, o livro nós escrevemos a 16 mãos, porque eu tenho a impressão que nós éramos em 8 pessoas interessadas pela história, pela cultura do nosso município, na época em que o Ging era prefeito e a gente tinha uma certa... a gente trabalhava assim, colaborava bastante com a prefeitura e sentimos a necessidade de deixar registrada essa parte da história, do progresso, da geografia do nosso município, porque a gente sentia que isso fazia falta nas escolas. O motivo principal foi esse, que fazia falta nas escolas, para as pesquisas, para os alunos das universidades. E então a gente trabalhou bastante, trabalhamos durante 2 anos, essa equipe, nós nos reuníamos toda semana, cada um dividimos em partes, cada qual com a sua parte, em que se sentia capaz. Eu fiquei com a parte da história, da fundação, da colonização italiana, que é a parte que eu sempre me identifiquei, que eu sempre estudei bastante, sempre me interessei bastante. Como se deu o processo de pesquisa para essa parte da imigração italiana? O processo da pesquisa está todo registrado no final do livro, na bibliografia. Bastante pesquisa, muitos livros eu estudei, jornais, livros italianos inclusive, eu estudei bastante sim, para poder fazer esse trabalho, que é um trabalho que não pode ser isolado como sendo do núcleo de Nova Belluno, que nós começamos com a colônia de Nova Veneza, com a fundação da colônia de Nova Veneza, da qual Nova Belluno foi determinado que seria um núcleo da colônia de Nova Veneza. 132 anos atrás, aí que começou a nossa história, nessa época que vieram os meus nonos e os nonos da maioria desse pessoal da minha geração, pois eu acho que no município, não, na nossa região, eu acho que mais ou menos 90% somos descendentes de italianos. Na época desse livro, dona Celita, teve bastante apoio da população e do Poder Executivo, da Prefeitura? Teve todo o apoio, a Prefeitura sempre nos forneceu tudo que a gente precisava, só bastava nos reunirmos toda semana, precisamos disso, daquilo, não tinha problema. E a população também esperou bastante pelo livro, e esperamos que ainda hoje que esse livro esteja nas escolas, que todas as escolas receberam um volume, todas as instituições de Siderópolis receberam um volume, e eu penso que na prefeitura também ainda deve ter não só um, mas diversos volumes à disposição do pessoal para consultas, para pesquisas, enfim, para conhecer um pouco mais do nosso município. Dona Celita, a senhora, como estudiosa, a senhora acha importante a gente preservar esse patrimônio de Siderópolis, patrimônio imaterial de Siderópolis? Que seria o que? A parte da cultura italiana? Isso, a parte da cultura italiana, o saber fazer das gerações passadas, né?
Aí é que estão as nossas raízes, as nossas origens, a nossa identidade. Um povo sem história é um povo sem identidade. E o nosso povo, eu sinto que ele continua um pouco sem história. Tanto que quanta gente que não conhece, apesar de nós termos escrito livro, apesar de nós termos feito um trabalho nas escolas, com os professores, a gente sente que ainda é um trabalho que não é valorizado, não. O pessoal não toma conhecimento. Falta um pouco o pessoal buscar esse conhecimento, esse interesse, né? esse interesse. Né? Dona Celita, na opinião da senhora, como a gente pode manter essas tradições vivas? Essas tradições são mantidas vivas através das escolas. A primeira fonte, o primeiro ponto, as escolas, tá? Mas provocado por quem, digamos, nem sempre pelos professores, porque nem sempre os professores também tomam conhecimento, mas pelas associações italianas. E nós temos em Siderópolis 2 associações italianas, que são a Associação Bellunesi nel Mondo, da qual eu faço parte aqui em Siderópolis, e a Associação dos Amigos de Forno de Isoldo, que surgiu em função do Gemelágio, no Rio Jordão, e que também se preocupa com essa continuidade da história, esse não deixar a história morrer ou parada no tempo, que não pode. Dona Celita, a senhora comentou do gemelágio. Esse gemelágio, ele tem que ser autorizado pela Itália para acontecer, né? Como é que funciona esse relacionamento lá com a comarca italiana para autorização desses eventos tradicionais? Não seria uma autorização.